E que nesse momento possamos aproveitar essa oportunidade, abrir a nossa mente, o nosso coração, para que a espiritualidade amiga possa nos auxiliar. Então vamos fechar os nossos olhos, procurar respirar profundamente e sentir assim as energias abençoadas desta casa a nos envolver, a nos fortalecer. E nesse momento, vamos sentindo a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo, esse companheiro de jornada, que sempre nos orienta a seguir pelo melhor caminho. E envolvidos nesse abraço desse irmão amigo, nós vamos sentindo a presença da nossa mãe, Maria de Nazaré. Essa nossa mãe nos abraça com todo o seu amor, com todo o seu carinho, nos proporcionando aquilo que mais necessitamos neste momento, seja físico, seja espiritual, e envolvidos nesse amor maternal, vamos saudando a Jesus, nosso irmão, amigo e mestre. A Ti, ó Jesus, nós vos agradecemos por todo o seu ensinamento. Agradecemos pelo Teu Evangelho de luz, ainda vivo, através desses Seus exemplos, nos direcionando o caminho, iluminando o caminho que temos que passar, nos direcionando até Deus, nosso Pai Criador, mais aprimorados, despojados das imperfeições, e assim agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, pela oportunidade da vida, por mais um dia. Obrigado, Senhor. E a Ti nós agradecemos por tudo aquilo que temos, por tudo aquilo que somos, por tudo aquilo que ainda teremos na oportunidade dessa existência que nos é dada. E assim, de todo o coração, de todo o nosso amor, nós Te saudamos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós ao Teu reino, e que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como estamos aprendendo a perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentações. Livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Eu me chamo Maricelma, sou trabalhadora desta casa abençoada, e hoje nós vamos falar sobre a parábola das bodas. Essa parábola, ela tem uma reflexão muito grandiosa, e nós temos pouquíssimo tempo para refletir sobre essa parábola e o que ela representa para cada um de nós. Ela representa o chamado de Deus. Primeiramente, nós temos que entender duas coisas. O que é parábola e o que é uma boda? A parábola é uma pequena narrativa evangélica que usa alegorias, ou seja, exemplos de uma determinada época. Essa parábola usa alegorias da época de Jesus.
E Jesus usava as parábolas para narrar uma verdade moral que ele queria ensinar, que ele queria levar as pessoas a refletir. Consiste também em histórias que pretende trazer algum ensinamento através dessa reflexão, algum ensinamento que nós vivenciamos na vida, onde cada elemento, cada alegoria tem significado específico. E assim fazendo comparação entre a realidade natural, a vida que nós vivemos, e a espiritual, que é aquela que nós temos que tomar conta, que nós temos que alimentar. Então, Jesus, através das suas palavras, ele nos leva à reflexão moral, que é isso que nós estamos fazendo encarnados aqui. Nós temos que progredir moralmente. E segundo, o que é bodas? É uma celebração de casamento, representa união, simples assim. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 1 e 2, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14, Jesus nos diz o seguinte, através dessa parábola. Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar as núpcias. Aqueles que foram convidados, mas eles se recusaram a vir. Deus enviou outros servidores com a ordem de dizer da sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado, então vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à casa de campo, o outro para o seu negócio. Outros se apoderaram de seus servidores e o mataram, após ter feito vários ultrajes a eles. E o rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera. E desta forma, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou toda a sua cidade. Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados, deles não foram dignos. Ide, pois, nas encruzilhadas e chamai às núpcias todos aqueles que encontrar pelo caminho. Assim, seus servidores, indo pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala das núpcias, a sala da festa ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Assim o rei entrou para ver aqueles que estavam sentados à mesa, e notando que um homem que não estava com a roupa nupcial adequada, lhe disse: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? Nesse momento, aquele homem permaneceu-se mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-o às trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque há muitos os chamados e poucos os escolhidos. Analisando essa parábola, fica bem claro aqui como pode. É tão fácil realizar uma festa. Provavelmente, se a gente convidar vocês para ir a uma festa, muitos vão querer participar, porque é um momento de confraternização, de reencontros, de colocar o papo em dia, é um momento de alegria. E por essa parábola, parece tão difícil. Por que os convidados
não queriam participar dessa festa. Por que eles estavam se interessando em estar ocupados com outros afazeres e não atenderam o chamado do rei? Então nós vamos pensar assim: quem é esse rei? Esse rei é Deus. Quem são esses servos que foram massacrados, que não foram ouvidos? São os profetas. Entre esses massacrados, além de toda a história evangélica, está Jesus, que foi massacrado da pior forma possível. E aí, para participar dessa boda, por que o rei reconhece que quando os seus servos chamaram a todos, por que chamou uns primeiramente? Primeiramente ele chamou o povo hebreu, porque era um povo monoteísta. Eles simplesmente adoravam o Deus único. Era muito comum desde o início que se prega, que se fala sobre o Evangelho, os povos eram politeístas, eles adoravam vários deuses. Então os primeiros chamados foram o povo hebreu, justamente pela facilidade de entender o seu chamado. Mas não foi isso que aconteceu. Então lá no início, Deus, quando fala com Abraão, ele diz que a sua posteridade seria muito maior do que as estrelas do firmamento. Inicialmente a convocação foi para aqueles que conheciam a Deus, mas posteriormente esse chamado se estenderia para toda a humanidade. Nós somos toda a humanidade. E por que esse rei manda, Deus manda convocar a todos? Justamente para que todos possam entender, amar a Deus sobre todas as coisas e a si mesmo, amar a si mesmo. E aquele que está sentado à mesa, e nesse momento o rei reconhece. Por que isso acontece? Por que esse chamado? Por que a oportunidade da vida? A vida é o momento único que o Espírito tem para adquirir os ensinamentos que ainda nos falta. Ensinamentos de fraternidade, de solidariedade, de amor incondicional, de empatia com todos que nos cercam. Aprender a ser caridoso, porque aquele que se ama não deseja ver o outro sofrer. Então a oportunidade da vida na prática do bem, nos fortalecendo com a prece, pedindo fortalecimento para vencer as dificuldades, porque Deus está comigo. Porque os ensinamentos de Jesus me auxiliam na prática do bem. Então esse exercício de praticar sempre o bem faz com que a oportunidade da vida não seja perdida, porque eu vou pouco a pouco, como um conta-gotas, adquirindo o aprendizado que a minha alma necessita. E dessa forma, quando nós formos participar dessas bodas, no plano espiritual, da festa que Deus nos convida, é porque já estamos despojados das imperfeições que ainda habita dentro de nós. E por que habita ainda? Porque as nossas virtudes são pouco usadas. E esse exercício de praticar as virtudes, um desses que Deus mandou, que foi Jesus, o espírito mais evoluído que passou pela terra, justamente porque lá desde o princípio o povo vira, a humanidade vira as costas para Deus, principalmente quando tudo vai bem. Aí por que vira as costas? Porque quando Deus mandou os 10 mandamentos através de Moisés, lá do Monte Sinai, para dar um parâmetro de conduta
a todos aqueles que são tementes a Deus. E a história conta, a história bíblica conta. O povo hebreu sofreu demais por isso. Porque a hora que estava tudo bem, virava as costas. De que forma? Muito parecido com os dias atuais. Nos deixamos levar pelo egoísmo, pelo orgulho, pela ambição, pelo apego material às coisas inúteis, porque necessitamos do material para viver bem, mas existe aquele que nunca chega, sempre quer mais, e só para acumular. Então, desde o início dos tempos, o povo, de uma forma geral, vira as costas a Deus, e os 10 mandamentos caem no esquecimento. Então, quando Jesus esteve entre nós, foi para ressaltar essas leis. E de tal forma foi feito que ele exemplificou a bondade, ele exemplificou o auxílio, sem ver se a pessoa era de que raça, de que religião. Ele pregou a todos e veio também para lembrar os sacerdotes e os fariseus da sua tarefa de conduzir a humanidade a Deus. E esses que tinham o dever e que tinham conhecimento da lei, não ouviram. Por quê que eles não ouviram? Assim como nós, se desvirtuou do caminho, esqueceu da prática das leis, porque a lei de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, é auxiliar sem pedir nada em troca. E Jesus veio ajudar ainda mais a cada um de nós a nos lembrar dos 10 mandamentos, porque Jesus resumiu todos os seus ensinamentos, todas as suas atitudes no bem nos 2 primeiros. Amar ao próximo como a si mesmo e Deus sobre todas as coisas. Porque muitos dizem assim: eu sou cristão, conheço o Evangelho com toda a plenitude, mas não pratica. Fé sem obras é nula. Então, quando esse rei entra na sala e reconhece alguém com as vestes não adequadas para festas, ou seja, o espírito puro de coração, ele ainda tinha imperfeições enraizadas em si. Essas são as vestes que os olhos de Deus vê o que cada um carrega. E quando ele pede para ser retirado, e quando ele fala que atirai ao fogo, ou seja, castiga, Deus é bondade e justiça. É uma alegoria, é uma forma de falar para esses que se refere a cada um de nós. Espíritos eternos que somos, tantas existências, nós fazemos parte dessa humanidade que já virou as costas para Deus em inúmeras oportunidades, porque nos perdemos pelas portas da facilidade, pelas portas largas, ilusórias. Então, quando parece que Deus está irado, que manda atear ao fogo aquele servo, não é isso. É uma alegoria. É a oportunidade aquele ser de voltar a um corpo físico novamente, num planeta de provas e expiações, que é esse mundo que nos abriga nesse momento, onde há choro e ranger de dentes, onde há o sofrimento, onde há o preconceito, aonde há tudo que é contrário ao amor, na oportunidade de uma nova existência. Para o quê? Para evoluir. Porque quando nós dizemos eu sou cristão, nós não somos. Em algumas oportunidades nós somos algumas vezes, outros nem isso. Outros têm a avareza tão grande pelas coisas materiais que aqueles que o cercam, até da própria família, pouco importa. Esse, o choro e o ranger de dentes, será muito pior. Então, que a oportunidade da vida seja para aprender,
para evoluir, para exercitar aquilo que nós temos a capacidade de fazer com as virtudes. Deus nos criou simples, o espírito simples e sem conhecimento, para usar o livre-arbítrio, fazendo as suas escolhas, mas nos deu uma ferramenta extraordinária, que é a inteligência, que nos difere dos animais, para fazer bom uso dessas escolhas, para analisar se aquela facilidade vai valer a pena, se aquilo não vai me trazer sofrimento maior. Não ficar reclamando das coisas, porque se hoje passamos por uma trajetória difícil, é porque algo ainda tem que ser aprendido. Nós temos que exercitar algo que ainda não fazemos. E muitos desse aprendizado, ele deve ser exercido e praticado dentro do próprio lar. Muitos conseguem, outros não. A dificuldade de relacionamento, às vezes, ele é imenso. Eis o desafio que cabe a cada um de nós. Aí sempre aquele que cruza o braço diz assim: ele que deu o primeiro passo. Se ele quiser, ele que peça perdão, ele que peça desculpa, ele que melhore. Não. A vida, ela é individual. Cabe a cada um de nós atender esse chamado de Deus desde sempre. Participe das bodas, participe da festa onde não há dor, onde não há sofrimento. E mesmo assim, para aqueles que participam dessa festa, vão se compadecer por aqueles que nós amamos, que ficou ainda no planeta de provas e expiações, passando pelos dissabores até o aprendizado ideal. Mas nós podemos exemplificar com aqueles que conosco convivem da melhor forma possível. Fazer sempre o bem, não revidar, procurar o momento certo para se colocar. Esse é um exercício que nós vamos aprender. Sempre fazer a nossa parte, porque o outro também vai passar os seus dissabores, as suas dificuldades, e também vai aprender por si. Então, ser um exemplo é extremamente importante, e isso faz com que a gente cresça, com que a gente evolua. E possamos então um dia fazer parte de um planeta de regeneração, onde nós não presenciamos tanta injustiça, tanta desigualdade e tanto sofrimento como nós vemos hoje. Que aos nossos olhos parece que Deus é tão cruel e tão mau, mas não é. Tudo tem um lado bom, tudo tem algo de importante. Se algo acontece desse tamanho, é porque Deus assim o permitiu. Nós temos tantos exemplos, às vezes um acidente aéreo, onde quase não sobrevive ninguém, um ou outro acaba sobrevivendo. Por quê? Quando há uma catástrofe, um terremoto, morrem muitos, outros não. Por quê? Porque aqueles que se foram cumpriram a sua etapa. Talvez tiveram já adquirido o aprendizado que necessitavam nessa existência, e cabe a nós ainda adquirir a nossa. Então, essas injustiças que ao olho material, parece que Deus é mau. Não, Ele é bondade e justiça sempre. Por isso que Jesus, nas suas parábolas, sempre traz uma reflexão profunda, para que a gente analise o que é que nós precisamos melhorar. Onde, moralmente, eu preciso me aprimorar. O que eu preciso fazer para trabalhar as minhas imperfeições, impaciência, intolerância, entre tantas outras. Isso, arrancar essa erva daninha que existe dentro de nós das imperfeições. Erva daninha sim, porque é um trabalho, um exercício diário. Porque a erva daninha nós arrancamos ela, mas fica a raiz. Quando nós não tiramos ela por total, a imperfeição, ela volta. Então, as provas que acontecem na vida é justamente para saber. Enquanto alunos que somos nesse planeta de provas e expiações, nós aprendemos a lição. E quanto mais exercitamos isso, nós vamos olhar para trás e vamos dizer assim: nossa,
Antes eu agia dessa forma. Nossa, que feio, não? Hoje eu já consigo agir assim. É um progresso de conta-gotas, como foi falado no início. Eu gosto sempre de deixar a reflexão da semana para que a gente possa entender esse chamado de Deus a cada um de nós, cada um no seu momento, sem atropelos. Cada um fará suas escolhas por si. Nós não somos obrigados a plantar, mas somos obrigados a colher. E o tempo urge, o chamado se faz urgente, o chamado se faz urgente. E muitos ainda vão dizer assim: não tenho tempo. Como Deus fez, e outros estavam ocupados com os seus negócios, com o seu trabalho, com a sua colheita, e não deram ouvidos, porque nós estamos sempre ocupados. E por isso a nossa alma clama por ensinamentos edificantes. E esse chamado de Deus, quando nós entendemos e procuramos aprender o que Jesus nos ensina e começamos a praticar, esse vazio que é o grito, o sussurro suplicante da nossa alma, exigindo algo de bom, quando nós entendemos isso, esse chamado, esse vazio ele começa a diminuir, até ele se preenchido, porque entendemos que Deus não está distante, Deus está dentro de nós, em todos os instantes, só esperando que a gente compreenda isso. E Jesus, o nosso governador planetário, continua conosco, vibrando, que cada um de nós continue exercitando aquilo que Ele nos exemplificou e que continua vivo a toda a humanidade. E essa reflexão nos faz pensar como é importante a vida, o trabalho e tudo o que nós adquirimos de aprendizado na convivência, nos estudos, em todos os momentos nós aprendemos. Do livro Falando a Terra, por espíritos diversos, é um trechinho retirado da internet onde nos diz o seguinte: melhor é aquele que se julga insignificante, mas vive cercado de servos com os quais trabalha no bem comum, do que aquele homem preguiçoso e inútil, faminto de pão, mas sempre interessado em honrar a si mesmo. Enquanto as mãos do ímpio tece a rede dos males, prepara com o teu esforço a colheita das tuas bênçãos. Tudo passa no mundo, tudo é muito passageiro, mas o mentiroso pagará pesados tributos. A desapiedade ferirá a si mesmo. O imprudente acordará nas sombras da própria queda. O avarento será algemado às riquezas que amontoou. O revoltado estará em trevas, mas o ser justo e diligente vencerá o mundo. O chamado é para todos. Aceitemos o convite de Deus que está dentro de nós, para nos transformarmos em seres melhores do que quando nós encarnamos. Que possamos olhar para frente e saber que nós estamos mais próximos de participar dessa festa que Jesus nos convida, da parábola das bodas, porque fizemos a nossa parte, trabalhamos a nossa avareza, as nossas más inclinações para a mentira, para o orgulho, para o preconceito, entre tantas imperfeições, porque vamos estar com o coração mais puro,
Dentro de nós vai estar habitando aquilo que Jesus nos dá até hoje, o amor incondicional. O amor incondicional. É isso que nós estamos fazendo neste planeta de provas e expiações. Então, neste momento, vamos partindo para o nosso encerramento. Que nesse momento possamos então exercitar o amor a todos aqueles que convivem conosco e todos aqueles nossos irmãos no planeta que nesse momento precisa de vibrações por estarem passando por problemas físicos, materiais e emocionais. Vibremos pelos nossos irmãos que passaram pelos problemas das enchentes, dos terremotos, da guerra, para todos os hospitais, e que a espiritualidade de luz amiga colha essas preces e leve aonde haja um irmão necessitado. Do livro Parnaso de Além Túmulo, poema Oração, do Espírito José Silvério Horta, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pai nosso espiritual, Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, da paz e da claridade na estrada de redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e sofrimentos. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho, de pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem distante do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Que assim seja.